O São Paulo tem um jogo importante nesse mês, que é de grande importância, que é São Paulo e Corinthians dia 12. Eu vou emendar uma pergunta para o João Paulo baseado nisso. O Leão interfere na preparação física? Com certeza. Com certeza. O Leão é o chefe da Porque houve problemas em comissão 2005, eu lembro que a técnica. direção ficou incomodada com isso, chegou naquela época. Veja, Teve um atrito com o Carlinhos Neves, vamos contar a história vamos aqui. falar de 2012. Então, e aí o Carlinhos se impôs. O que eu quero dizer em 2012 é o seguinte, o trabalho do Leão nos agrada muito, o ambiente dentro do São Paulo é muito bom, o time, veja, algumas restrições que você pode fazer em alguns jogos, você tem que sempre levar em conta, primeiro, que estamos em início de temporada. Claro, sem dúvida. Segundo, o nosso time não está completo. Nós estamos com várias contusões e com vários jogadores sem condição de jogo ainda. Entre eles, principais contratações. É o caso do Jadson, é o caso do Oswaldo, que são jogadores que estão fazendo falta. Agora, a nossa zaga, os dois principais jogadores estão machucados. O Paulo Miranda e o Rodolfo. Então, sem dúvida nenhuma, isso você não pode acreditar, ou debitar, melhor dizendo, ao Leão. Tá certo? Então, vamos dar tempo ao tempo, tal, para você poder ter mais elementos, todos nós termos mais elementos, para fazer qualquer julgamento. O que eu posso dizer é o seguinte, tem um elenco nesse momento, bom no nós momento, estamos né? satisfeitos. Um bom elenco. O São Paulo tem um elenco que tem obrigação de brigar pelo título mesmo agora, mesmo se não trouxer o Nilmar. O São Paulo tem obrigação de brigar pelo título sempre. Ah, mas quando o Dagoberto e Marlos não Sim, dava, mas ele tinha obrigação. Ele não conseguiu, mas a obrigação ele sempre tem. O que a nossa coletividade quer é o que eu sempre É que em alguns momentos parecia que não tinha essa obrigação. Essa é Roberto coisa já que eu jogou concordo lá, com vocês. Vitor? Por isso que O nós, Dagoberto já por isso que jogou lá? nós atuamos com muita energia nesse processo. Sabe, eu sempre falo o seguinte, se você fizer uma lista de 4 favoritos em qualquer competição que o São Paulo participe, o São Paulo está dentro da lista. Se você fizer uma lista de 3, o São Paulo está dentro da lista. Se você fizer uma lista de 2, o São Paulo está dentro da lista. Se você fizer uma lista de 1, certamente o São Paulo é até possível que não esteja. Mas também lista de 1 não é lista, né? Bom, vou fazer só, eu brinquei com o João Paulo aqui, vou falar do nosso sorteio. Eu brincava com o João Paulo dizendo o seguinte, já que ele representa o São Paulo aqui, a gente fez um sorteio que vai contemplar um pouco o Corinthians e um pouco o Palmeiras. Vocês vão ver aí que a gente sorteia hoje uma camisa do Palmeiras e também um exemplar do livro Eterno Xodó, do Renato Nalesse e do Fabrício Bosio, publicado pela Primavera Editorial, que conta a história do Neto. Já esteve aqui com a gente, nosso amigo, um livro muito bacana, muito bem montado. Não sei se o Chico já teve a oportunidade de dar uma folheada. João Paulo está louco para ler o livro. Tô brincando. E com isso eu coloco a nossa enquete de hoje no ar. É um grande amigo meu. Coloco a nossa enquete de hoje no ar, que é o seguinte, a gente tem visto aí nos últimos tempos essa questão da lei geral da Copa e o que se fala e está nos jornais de hoje, em muitos deles, aliás, a questão de que em março realmente a venda de bebidas alcoólicas nos estádios pode ser liberada se isso passar pela Câmara e pelo Senado. Dizem até que já há uma conversa do André Sanches, que é diretor de celebrações da CBF, e também do ministro da Saúde, né, o Padilha, nesse sentido. Eu queria ouvir vocês, eu sei que o Chico, ao contrário de mim, que sou contra a venda de bebida. Não, eu acho que não, se é contra agora, tem que continuar contra. Eu era a favor, no começo da discussão, independentemente da Copa, eu era a favor que não proibisse que continuasse como estava. Mas se é proibido agora, por que abrir esse precedente para a Copa? Continua proibido. Tem um patrocinador grande que vende cerveja da FIFA. Não, eu, por minha vez, seria até capaz de compreender que numa composição você pudesse liberar a venda durante a Copa até. Não, mas agora não, mas eu digo assim, veja o que eu estou querendo dizer, assim, uma exceção no outro dentro, dia. agora você mudar o que um país estabeleceu e deixar a mudança valer para depois, olha, se mudar, o que vai acontecer? Tudo, né? Se mudar, no dia seguinte, eu quero, que eu não gosto de Copa do Mundo, eu gosto de futebol normal, de verdade. No outro dia, quando eu for ver esporte e Serra Talhada, eu vou querer tomar minha cerveja também. Óbvio. Sim. Então, é filosófico. Mas é um pensamento que faz todo sentido. Que quebra o meu, eu reconheço, mas que faz todo sentido. Se for assim, tudo bem, mas abre um precedente para a FIFA e depois proíbe de novo? Não. Você que é contra, Vladimir, vou dar uma pergunta para você. Se alguém destrói o carro, mata a gente porque dirigiu bêbado, as pessoas param de fabricar carros? Exatamente. Se agora, por acaso, numa festa, ou numa micareta, o pessoal bebe e briga, as pessoas proíbem a venda de bebida da empresa que patrocina a micareta? Não. Então, assim, você prende quem arruma briga no estádio e bebe. Eu não sei se você, sou contra a proibição. Eu não sei se você leu, mas uma das matérias que eu li hoje a respeito desse assunto me chamou a atenção justamente isso, viu, Vitor? Que o Vicente Cândido,
que é o relator da lei, falava justamente isso. Eu não vejo por que penalizar só essa parte da cadeia produtiva. Quer dizer, pô, então vamos fazer o seguinte, a gente dá a concessão, mas quando alguém bater o carro embriagado, a empresa também paga, como a empresa de cigarro pagou quando gente sofria de doença pulmonar. A sociedade é complicada. Por favor, João Paulo. Eu sou contra a venda de bebida em estádios. Agora, tem duas questões que eu acho interessantes. Primeiro, a FIFA, quando começou as negociações com o Brasil para ele ser sede, essa foi uma condição estabelecida. Então, eu acho que a exceção durante a Copa não é algo assim absurdo. Por quê? Porque faz parte desse circo que é o Campeonato Mundial. Eu sou contra. Acho que essa questão de venda de bebidas ela poderia ser minimizada de alguma maneira. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o exército americano, no início, não permitia de maneira nenhuma que os seus soldados tomassem até cerveja. Isso aí gerava um mal-estar que eles chegaram à conclusão que aquilo até afetava assim, o comportamento dos seus soldados. O que eles fizeram? Eles criaram uma cerveja com não é essa cerveja zero, não, mas com baixíssimo teor alcoólico. Eu acho que nos estádios poderia ter uma cerveja especial de baixíssimo teor alcoólico que satisfizesse aí a turma, mas não os embriagasse. De repente pode ser uma saída. Agora, se não tem jeito, eu sou a favor de não ter, porque realmente é aquela história. Você diz assim, vamos proibir, o cara é o culpado porque ele bateu com o carro e ele sim... torna a coisa toda muito complexa. Sabe? Agora, eu acho que... Quem entra maluco em estádio já vem de casa maluco. Desse jeito você vai permitir tudo, vai permitir tóxico, vai permitir tudo, porque... Você entende? Eu vou confessar para vocês o que realmente me incomoda. Por exemplo, quando a gente vê o exemplo Mas da é mais liberado tóxico nos estádios do que a bebida. Bebida é proibido e a polícia não proíbe outra coisa. Então, só foi penalizado a pobre da cerveja. Veja, não há interesse em fazer esse tipo de divulgação. Mas a maior ocorrência policial que existe dentro dos estádios no dia de jogo é fumar maconha e tóxico. O serviço de monitoramento frequentemente pega, aponta, a polícia vai lá e pega. Isso a gente tem essa experiência. E para quem não sabe, eles ficam monitorando, porque era ao lado da cabine da CBL, quando eu trabalhava, olham cada degrau da arquibancada, e quando a polícia chega, às vezes o sujeito joga fora, só que a imagem está gravada. Aí volta lá. e leva o sujeito. Na minha maneira de ver esse assunto também tem uma coisa, eu bebo, né? A gente não está aqui fazendo nenhuma moralismo. Querendo colocar, mas eu acho que tem uma questão, acho que o futebol está cada vez mais envolvido com a bebida, entendeu? Essa é uma associação também que, às vezes, quando eu vejo não considero, por exemplo, o automobilismo esporte, não? Mas por que o automobilismo consegue realmente se livrar de certos patrocinadores e o futebol, que é o principal esporte do planeta, teoricamente, não consegue, entendeu? Eu posso responder? Vê a qualidade dos dirigentes do automobilismo e a qualidade dos dirigentes da FIFA. Só da FIFA? Das federações? Vou ficar por aí. Flamengo... Vou ficar por aí. Como o Flamengo, time que acabou de ser agraciado com a maior cota de patrocínio da TV Globo, Flamengo e Corinthians tem as maiores cotas, não consegue pagar o salário. Aliás, sempre acontece. Que, aliás, outro dos principais... O problema é o dinheiro. O dinheiro tem mais, cada vez mais. Outro dos principais assuntos de hoje, os jogadores do Vasco que se recusaram a concentrar vão chegar no clube no dia do jogo contra o Bangu. Né? O Cruzeiro também vivendo uma situação isso, né? terrível. A gente falava aqui, acho que a implosão do Clube dos 13 mesmo e a Globo fechando um pouco a torneira do dinheiro para os clubes, parece que eles não conseguiram fazer essa adequação da conta. Aliás, essa é uma curiosidade. Esse é o efeito colateral. Uma curiosidade. Eu estava de férias e eu li, não lembro aonde, que a Globo liberaria 100 milhões adiantados. Agora, isso não é proporcional, não é igualitário. Quer dizer, que um clube pegou 40, o outro pega 20. Se isso acontecer, tu pega os outros 40 e aí mais ninguém pode pegar dinheiro. É isso mesmo? Eu não sei, eu li essa notícia também. O São Paulo não pegou nenhum adiantamento, né? Não. O São Paulo não tem esse costume, né? A gente tem uma política, é aquilo que a própria imprensa nos critica. O São Paulo tem escorpião no bolso, mas é nessa hora não que tem, né? Tem mesmo. Nessa hora é que a gente fica confortável. Só que esse mês o escorpião tirou férias, viu? Eu percebi. Eu falava aqui do Cruzeiro, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas o presidente
fez declarações irônicas com relação à reclamação dos jogadores por não terem recebido, disse alguma coisa no sentido que jogador de futebol ganha tão mal que é realmente um problema. Fica 3, 4 meses sem receber e aí acaba tudo. E isso gerou uma contra-reação dos jogadores que, liderados pelo Fábio e pelo goleiro lá, fizeram uma carta de repúdio às declarações do presidente. Quer dizer, parece que os jogadores realmente estão tomando um pouco pé da situação. Isso seria acho que é um sinal de um tempo meio diferente, né? A gente não via, porque ficar sem receber no futebol não é nem de ontem, nem de anteontem que começou a acontecer. Não é só do cara que ganha muito, não. O cara lá que joga em Araraquara, o que joga em Juazeiro do Norte, também fica... O calote 4, é cultural. Meses, eu conheço um monte de jogadores que desistiram com 23, 24, 25 amigos que jogaram no interior. Os Todos tomaram já calotes. contam com isso. Time de quarta, terceira, segunda divisão, de qualquer estado. O calote dos cartolas dos jogadores é cultural. Depois as pessoas não entendem por que o jogador prefere confiar no empresário, até quando o empresário faz mal a ele, ao invés de confiar no clube. É simples. Mas assim, tem muito caso de empresário que deu maior calote em jogador eu também. Sei. Né? Vai aprender só jogador depois, que foi para a Europa e depois percebeu que ele estava 0 quilômetros. Né? Eu sei. Você sabe bem desses casos. Né? Empresário também dá uma dor de cabeça, não é só jogador, não, né, gente? Tem os bons e tem os maus. Né? O técnico Leão, a gente vai retomar aqui, conversou hoje com jornalistas, falou sobre vários assuntos. A gente vai ouvir um pequeno trecho da coletiva concedida pelo treinador São Paulino, quando ele falava justamente sobre um dos jogadores, o William José, teoricamente ele é substituto do Luiz Fabiano. A minha ideia é que ele jogue 90 minutos. Não garanto que possa jogar, mesmo porque ele está num condicionamento menor que deveria estar para um campeonato. É que o campeonato começou muito cedo e a pré-temporada começou muito tarde, ou seja, o espaço é muito pequeno. O Bi quis falar alguma coisa aqui para mim no ponto que eu não entendi, mas tem a questão do Fabrício também se recupera de uma entorse, uma tendinite no tornozelo direito. Ele falou que está incomodado, inclusive, na entrevista da situação do Fabrício. E a questão do William José, acho que é um pouco querer poupar o jogador para ele não viver E eu quis chamar o Leão aqui, agora, essa parte da entrevista, João, justamente para provocar uma coisa. A gente falava sobre o Nilmar, que é a questão de um cara de frente, um centroavante. Parece que é exatamente o único lugar ali que existe uma sintonia, realmente, que a gente vê entre a diretoria. Não digo que seja exatamente uma falta de sintonia, mas, por exemplo, quando o goleiro fala de um Leão, o Leão fala de um goleiro, que São Paulo precisa de um goleiro, não é exatamente assim que parece que a diretoria pensa. Quando fala no lateral direito, embora eu acho que nisso ele realmente tenha bons argumentos, porque só tem o Pires, e realmente é um jogador que pode ser convocado e pode ficar realmente vulnerável nessa questão. É o marcador, o Leão, no último jogo contra o São Caetano, prendeu o Cortez, que tem facilidade no avanço, no segundo tempo, e soltou o Pires na direita. Aí o Pires avançou, errou 4, 5, 6 passes, aí o Leão mexeu no time. Quer dizer, o jogador tem a característica, o treinador tem que respeitar a característica do jogador. O São Paulo passou não sei quanto tempo para contratar um lateral direito marcador, e quando contratou, o técnico veio e botou ele avançar. E o que gosta de avançar fica preso. Tá certo, né, cara? Então, veja bem, não existe assim uma falta de sintonia, não. O que existe é o seguinte, eu acho que o técnico, nessa questão do goleiro, né, ele está no papel dele de alertar a diretoria sobre as suas preocupações. E foi o que ele fez. Falou, olha, eu acho que nós podemos necessitar de um goleiro. E deu o perfil de como seria esse goleiro. Nós colocamos para ele, e o nosso discurso tem que ser esse, né, até por outras questões, que nós, naquele momento, não pretendíamos contratar mais um goleiro. Até para poder manter o prestígio aos garotos que foram promovidos, ao menino que está lá há 4 anos esperando, o Denis, há 4 anos esperando, tá certo? Agora, isso não significa que se nós, diretoria, detectarmos que há necessidade de vir um goleiro, sem dúvida nenhuma nós faremos isso aí, até pelo alerta que o nosso treinador nos deu. Com relação ao lateral direito, nós estamos trabalhando, é a única posição que nós estamos, nesse momento, pretendendo contratar alguém, tá certo? Eu já expliquei a situação do Nilmar, o Nilmar foi nos oferecido, mas não fazia parte do nosso planejamento, mas um lateral direito faz. Por quê? Gostamos muito do Pires, o Pires é titular, é um marcador, como você colocou, nós tivemos muita dificuldade para encontrar um lateral marcador, mas nós entendemos que ele está só. E esse ano nós teremos muitas convocações de seleção paraguaia e de brasileira também, né? E ele poderá ser chamado várias vezes. E, sem dúvida nenhuma, existe permanentemente o problema das contusões, o problema dos cartões, que numa temporada maluca como é o calendário brasileiro, tá certo?
você pode chegar a ter 80 partidas. Então, os impedimentos fazem parte, você precisa ter alternativa. O São Paulo joga quinta-feira com o Guarani no Morumbi, né? O Guarani que vem de uma vitória por 2-0 sobre o Ituano. A gente vai aproveitar aqui e fazer o primeiro intervalo. A gente volta já para falar de Corinthians, de Palmeiras e também do Santos, do nosso Chico Sá. Até já.